A verdade é fogo. É para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se vocês apoiam nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus, inscreva-se neste canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe o seu like. Ajude a divulgar a doutrina de Deus compartilhando os vídeos em suas redes sociais. Convidando seus amigos a se inscreverem no canal. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Agradecemos aos novos inscritos no canal, que venham sempre a somar da dianteira, fazendo parte de divulgação dos textos bíblicos que tratam dos dons do Espírito Santo, ajudando a entregar essas informações a outros filhos de Deus, para que a humanidade se conscientize o mais rápido possível. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário, entregue por ele Oswaldo Polidoro, o anjo mensageiro poderoso do Apocalipse. Duvide de tudo que vocês irão ver aqui e ouvir, mas se dê o direito na dúvida e pesquise, e após a pesquisa, encare o espelho da lógica e verás quem está com a verdade. Faremos alguns comentários sobre o boletim e a seguir faremos a leitura do mesmo. Deus não quer filhos crentes. Deus quer que seus filhos sejam conscientes, porque sendo conscientes, sempre estarão a par com a verdade e não serão iludidos por religiosos profissionais, cujo intuito é tirar o dinheiro para daí manter suas regalias mundanas. Passando pela fundação do catolicismo, que quando Jesus entregou a doutrina de Deus, ou no segundo Pentecoste, a partir do livro dos Atos, em 313, Roma funda a sua Igreja Católica Apostólica Romana. E estes foram os fundadores, Eusébio, Galério e Constantino. Para ter uma noção do que estamos falando, Constantino foi quem presidiu o primeiro concílio de Nicéia. E quem preside o concílio, geralmente, é o Papa. Mas faz essa falsa presidência do grupo ou do concílio, dizendo que estava ali para pacificar os ânimos. Mas, na realidade, ele era quem presidia, porque ele fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. Em 325, para confirmar sua farsa, ele fala que realmente agora está convertido ao catolicismo. Depois de alguns anos, para dar tempo de iludir melhor as pessoas e as mentes, simula a tal farsa da conversão ao falso cristianismo, que é a Igreja Católica, que até então não existia essa palavra cristianismo, e sim os seguidores da doutrina do caminho do Senhor. Entre 380 e 410, o Papa Damasio pede a Jerônimo que faça a Vulgata, que é a Bíblia que hoje é como a conhecemos. Mas pediu para ele tirar o que era contra o interesse do Império Romano e colocar somente o que a eles garantia as regalias mundanas. Mais de 250 pessoas escreveram sobre Jesus e João Batista, não apenas 4. Daí veremos que o que tiraram eram contra e o que deixaram muito é contradição. Ou seja, um lugar Jesus fala que quem salva é as obras, no outro lugar Jesus diz que quem fala é a fé. Mas em Jesus não há contradição. A contradição que existe são nos homens. Porque o Velho Testamento já estava todo catalogado. Somente o Novo Testamento que precisava uma catalogação, uma codificação. E Jerônimo gastou 30 anos para escrever, traduzir 4 livros, 19 cartas, o Ato dos Apóstolos, e mais o inconfundível Apocalipse, que inverter a ordem dos capítulos para dificultar o entendimento das pessoas. Vamos ao boletim, vamos aprender com Deus. Oração ao princípio sagrado.
sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio, a receita divina que cura os males da humanidade. Mandem para os infernos as religiões, as cleresias, todos os fingimentos ou comércio idólatras, e passem a viver os 10 mandamentos, e acabareis com os crimes entre irmãos. É como virá a paz sobre a terra, é o que Deus quer. Entendam, o verbo exemplar, o alfa e ômega, o que representa a volta ao princípio em espírito e verdade, de tudo que do princípio é derivação, parte e relação. Deixe de fazer do verbo o capacho de todas as patifarias idólatras, de todos os politiquismos despóticos, de todos os sórdidos pretextos que engordam parasitas fantasiados de dono das consciências alheias. Cultivem com nobreza, ou, no seio da lei, do verbo exemplar, dos dons do Espírito Santo, carismas, ou veículos da comunicabilidade dos anjos ou espíritos mensageiros. Pois Moisés já havia entregue o primeiro derrame de dons, como devem ler em Números capítulo 11, para generalizar a consoladora revelação. E o Verbo veio em tempo certo para de novo derramar dos dons mediúnicos para toda a carne, não para fabricar cleresias mistificadoras, vendedoras de simulações, ou discursos histéricos, ou palavrolhos que enganam tolos. E muito cuidado com catecismos, compilações e codificações existentes no mundo, porque comportam falhas grosseiras, erros comprometedores, desvios da realidade sobre muitos fatos, principalmente da vida extraterrestre. Evitem os conchavos humanos de súcias e camarilhas, porque terríveis serão os acontecimentos que os virarão de pernas para o ar. A revelação é a arma de combate contra o materialismo, a brutalidade e a imoralidade. Se o leitor quiser ler com inteligência e honestidade, isto é, se tiver tamanho espiritual e moral para tomar a decisão certa, ou consoante a vontade de Deus, eis o que deve saber e viver, fora de mistifórios religiosistas quaisquer. O supremo documento. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. Marcas do verbo exemplar. É de antes de haver mundo, anunciado antes de encarnar através de anjo ou mensageiro. Nasce em virtude de fenômeno mediúnico e não de homem. Vem com os dons do Espírito Santo ou mediunidade sem medidas. Produz grandes feitos mediúnicos. Não fica no túmulo porque representa a ressurreição total. Entrega o derrame de dons para toda a carne e manda entregar o livro dos fatos por vindouros ou Apocalipse. E por parte dos ignorantismos humanos, ficam sendo o alvo das pedradas contraditórias, como afirmou o profeta Simeão. O verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade.
não sairás dali até pagar o último ceitil. Como Jesus tratou os padres, ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós, que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Espírito Santo é mediunidade. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Como veremos a seguir, há o encadeamento perfeito entre as promessas do Velho Testamento que se cumprem no Novo Testamento através de João Batista e Jesus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado, e assim desejou. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo. João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano, para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. E esses sinais seguirão aos que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparar, durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único, dentre os grandes mestres e iniciadores, que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu. Para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho, ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outras línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2, 4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. Evangelho Eterno, Apocalipse 14:6. Princípio ou Deus, essência divina, onipresente, onisciente e onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total, o espírito e a matéria, os mundos e as humanidades.
e as leis relativas retornarão à unidade essencial, o Espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino humanismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contêm as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas, ou Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Crisna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do essencial, e ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Ele se forma para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmos, ou matéria, com a autodivinização do Espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é a essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Eis aí os 9 estados da matéria. Oração dos apóstolos. Sagrado princípio, Deus o Pai onipresente, onisciente, onipotente, sendo Filho teu, depositar tuas virtudes divinas, para desabrochá-las e tornar-me uno total, devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças. Dá-me forças, Pai divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante, quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Jesus, que viveste a função de Cristo modelar e modelador, exemplo de comportamento e derramador do Espírito de dons e sinais sobre toda a carne, de ti aguarda a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos quaisquer. Ajuda-me, divino modelo, para que teu exemplo seja o evangelho de minha vida e eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade. Santos anjos ou espíritos mensageiros, assim como estivesse subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa presença e o vosso auxílio, não segundo minha vontade, porém, como seja por Deus designado, pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante sua divina justiça, em qualquer circunstância mereça, mais, menos ou nada, agradeço a vossa presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho, o caminho da autodivinização, a gloriosa união divina, graças a Deus. O século XX ficará marcado como divisa entre o antes e o depois dele, pelos terríveis abalos renovadores e pela entrega do Evangelho eterno, a síntese total ou divino monismo, a ciência da unidade, que os filhos de Deus terão de saber e fazer dele o programa de vida, isto é, consciência da origem e da sagrada finalidade. Deixar de ler o Apocalipse sobre isso é crime de traição contra Deus, a justiça divina, a lei e o verbo modelo e os dons intermediários. Por estar com os capítulos alterados, depois de feita a Vulgata, leia os capítulos nesta ordem: 10, 11, 12, 19, 14, 21 e 22. O capítulo 13, que está fora de ordem, marca o aparecimento da besta na cidade dos 7 montes, impondo toda sorte de desvios ou corrupções,
e chamando a revelação ou comunicabilidade de anjos ou espíritos mensageiros de coisas do diabo. Enquanto Moisés e Jesus entregaram a graça da revelação que tira a orfandade dos filhos de Deus, a besta romana a isso chamou de coisas do diabo e chafurdou a humanidade em ignorâncias e brutalidades, materialismos e abominações. Estudem como o Verbo ensina em Mateus 22:30 sobre os desencarnados, dignos do trabalho consolador, que também adverte e ilustra, porque o Consolador vinha de longe, porém Moisés e Jesus foram encarregados de generalizá-lo ou torná-lo de toda a carne. Ele é o elo intermediário, entregue a toda a carne, não homens que passam e que por ignorância se rotula de donos da doutrina ou da verdade, por se encher de aparências que só enganam os tolos. Com a lei, o verbo modelo e o nobre cultivo dos dons intermediários, ninguém sofrerá o pranto e ranger dos dentes, na carne ou fora dela. Entendam bem, pois o mais tudo em doutrina é apenas questão de pormenores, é resto. Assim no boletim Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado. Agradecemos mais uma vez a todos que nos acompanham no canal, com as leituras dos boletins semanais, com os vídeos do Pai publicados mensalmente. Pedimos que continue o trabalho de divulgação, esparramando entre os filhos de Deus essas verdades divinas. Que Deus pague a todos. Até a próxima do boletim. Fiquem todos nas bênçãos divinas.